Pessoal da Bahia, olha a fera que eu encontrei aqui, ó. Ele vai dar uma palavra aqui pra gente. Eu sei que tá difícil aí com essa esquerdalha, com esse Rui Costa maldito. Fala aí, amigão. Pessoal, eu quero dizer uma coisa, quero que vocês prestem muita atenção. Normalmente eu falo pro pessoal da direita, as pessoas que são tementes a Deus, que defendem a liberdade, a vida, a família e o governo Bolsonaro. Mas eu quero mandar um recado pro pessoal que não entendeu ainda quem é o Bolsonaro e a importância dele. Existe uma guerra no mundo há pelo menos 70 anos, quando terminou a guerra. Mas vem desde a Revolução Comunista. O socialismo comunista desses governadores da Bahia e de outros do Nordeste, essa doutrina socialista, comunista, é uma doutrina. Doutrina é um conjunto de ideias. Você não tem a Bíblia é cristã, que é tudo que o cristianismo diz, a doutrina de Deus. Você tem a Bíblia do anticristo. E o nome dessa Bíblia é socialismo comunismo, é a doutrina marxista. Se você se opõe a um homem como o Bolsonaro, você está se opondo a Deus, a liberdade e a família. Por isso que a sua vida, a sua liberdade é atirada sem dó. Violência, crime, droga e agora pessoas de bem são presas. Porque o socialista comunista, ele se opõe à doutrina de Deus, à doutrina cristã que construiu o mundo. Nós não estamos falando da fé, mas eu quero dizer o seguinte: se você critica o Bolsonaro, que é o único homem, o único representante da doutrina de Deus no Brasil, você está fazendo o trabalho do próprio anticristo. Quando você se alia a um governador, como é que chama esse lixo aí? Rui Costa! Rui Costa, esse lixo comunista, isso é um amaldiçoado por Deus. Um sujeito desse tem a alma condenada nos quintos dos infernos, que nem eu disse. E não é a minha opinião. Se você segue a doutrina do anticristo, que se opõe à doutrina de Deus, que é a que o Bolsonaro defende, você está se aliando ao próprio anticristo. Então, se você votou num canalha, um comunista, que não respeita a vida humana, os seres humanos, que nem esse Rui Costa, você foi enganado, tudo bem, mas está na hora de entender a importância do governo Bolsonaro, desse homem. Esse homem é um enviado de Deus, não é mais um político apenas. É isso que é importante. A gente fala muito em Deus, aí quando Deus envia um homem como esse Bolsonaro, a gente ainda fica dizendo que ele não é bom aqui ou ali. Mas a gente tem que assumir que nós somos ignorantes, nós somos umas bestas feras mesmo. Nós não entendemos do que é a política. Se nós não entendemos, nós temos que aprender com quem sabe. Tá bom? Então existe o bem e o mal, uma guerra entre o bem e o mal. Bolsonaro de um lado e essa doutrina comunista do anticristo, que é a doutrina socialista do Lula, do outro lado. Dragão, Então, faça uma coisa certa, vote em pessoas que são anticomunistas na próxima eleição. Tá bom? É isso que é importante. Aí na Bahia nós temos muitos evangélicos, muitos cristãos, pessoas Não que existe um entendem da cristão Bíblia. de esquerda, pessoal. Você é cristão e vota na esquerda, você condena a sua alma. Porque a esquerda é a doutrina do anticristo. Não existe um cristão de esquerda, existe o cristianismo, existe a doutrina que se opõe ao cristianismo. Qual que é? É o socialismo, o comunismo. É o principal inimigo do cristianismo no mundo. Se você defende a esquerda, você não é um cristão. Você é um inimigo de Deus. Então, se você errou, você é um cristão, você sabe que Deus, Jesus Cristo, se é o seu Deus, morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Você tem até o fim da sua vida para perdoar. Agora, se você adota, insiste em defender a doutrina comunista socialista do Lula, de Rui Costa, você se torna um inimigo de Deus. Você tem a sua alma desgraçada. Você perde a graça de Deus, você é um desgraçado. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e que ilumine a cabeça. Deus deu o maior dom para os seres humanos, que é o que nos diferencia. Uai, seu app de vídeos curtos.